noite, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Dr. Ricardo. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgias plásticas que está atendendo aqui na região. E também a gente gostaria de agradecer que hoje a gente está com plaquinhas novas que foram feitas pela Zoom. E a gente quer deixar aqui o nosso muito obrigada pelo apoio no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, então, Dr. Ricardo. Obrigada por vir compartilhar um pouquinho da tua história, né, desse conhecimento e mostrar um pouco dessa parte de empreendedorismo dividindo aqui conosco também. Muito obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com alguma forma, né, com os ouvintes aí de vocês e passar alguma coisa importante aí para as pessoas que estão escutando. Com certeza. Então a gente quer saber um pouquinho assim, por que você decidiu vir atender aqui por interior, né? A gente sabe que até hoje acho que não teve nenhum cirurgião plástico, né, aqui na cidade. Eu mesma já fiz cirurgia plástica e fui até Porto Alegre buscar profissionais, então agora você está trazendo essa facilidade para o interior. A gente quer que tu fale um pouquinho assim, por que você decidiu vir para cá? Não, exatamente. O interior, assim, eu tenho família daqui, eu sou daqui, né? Eu sou de Três Passos. Morei aqui, fiz todo o ensino médio aqui e saí para estudar, né? Só que minha família ficou, meus amigos ficaram, então eu sempre que eu posso eu venho para cá e sempre vi que tinha uma oportunidade aqui, porque as pessoas em qualquer lugar, elas querem cirurgia plástica, né? Sim. E tem que sair. Então, realmente é uma dificuldade para quem mora aqui e não tem. Então, o que eu pensei? Eu posso levar isso aí para as pessoas de Três Passos, né? Facilitar, né? Facilitar a vida das pessoas, né? Porque eu tô atendendo aqui em Santo Augusto, né? Não é só Três Passos, também em Juí. E as cirurgias hoje são em Juí, né? Tem um Faz no hospital? Faz no hospital de Juí, lá no novo Hospital Bom Pastor. É um hospital que foi inaugurado faz 2 anos, então é um hospital muito bom, né? Muito novinho, assim, moderno. Tudo moderno, funciona muito bem e aí traz bastante segurança para os pacientes, né? A cirurgia tem alguma coisa que dá para fazer aqui em Três Passos também, mas essas maiores, por enquanto, estou optando em realizar em Juí. Sim. E como foi, assim, a tua escolha, né, por medicina? Foi algo que já veio desde a infância ou como é que tu, né, se descobriu nessa profissão? Tu sabe que quando... Meu colégio, sim, foi horrível, né? Não estudava, não sabia o que era isso. E eu terminei o colégio querendo engenharia civil. E então, mas assim, era porque estava num boom da engenharia, assim, não era alguma coisa que eu gostava, tinha uns colegas que estavam fazendo. Então é uma coisa que eu acabei me interessando ali, mas não era o que eu realmente queria da vida, né? Mas fui fazer cursinho daí para isso, né, em Santa Maria. Eu estudei lá 1 ano e meio e aí eu vi que não estava gostando daquilo ali, né? Não tinha muita certeza do que eu queria e resolvi voltar para Três Passos. E cheguei aqui, não sabia também ainda o que eu ia fazer. Meu irmão fazia educação física e aí eu, vou fazer educação física, né? Foi pulando. Porque eu gostava de esporte, né? Vou fazer educação física. Fiz 1 mês. 1 mês de educação física, indo para Juí de vez em quando, né? E aí, assim, quando eu morei em Santa Maria, eu morei com um amigo que queria medicina. Então, ali a gente começou a falar da medicina e coisa, eu comecei a me interessar, assim, mas né, nada muito a fundo. E aí, o que acontecia? A medicina era muito difícil de passar no vestibular, né? E muito cara uma particular, né? Meus pais não tinham condições, assim, a princípio, para pagar. Então, eu pensei, mas nunca tinha falado nada, né, para meus pais, nada. Até que um dia eu resolvi abrir o jogo com a minha mãe. E aí eu falei, meu sonho seria fazer... Eu falei para ela assim, meu sonho eu não conseguiria passar numa federal e vocês não conseguiam pagar numa particular. E aí ela, mas o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer medicina. Mas, tipo, era uma coisa que surgiu meio do nada ali. E ela, bom, se é isso que tu quer, vai atrás. Foi isso que ela me falou. Se vira. E se vira. E aí eu comecei a estudar pro cursinho, né, pra medicina. E aí eu passei. Mas foi uma coisa, assim, que surgiu meio aleatoriamente, mas que eu cada vez mais me interessei mais, assim. Não foi uma coisa desde pequeno. Eu tinha uma prima que era médica, que
que me influenciou um pouco, assim, mas não foi uma coisa que eu sempre quis da vida, assim. E quando eu entrei para medicina, eu já sabia que queria cirurgia plástica. Eu entrei para medicina sabendo que eu queria cirurgia plástica. Eu não lembro bem porquê também. Eu via uns programas assim de TV, às vezes tinha umas cirurgias plásticas, eu achava interessante. E no meu primeiro mês de medicina, não sabia nada de nada, eu já estava dentro de um bloco vendo cirurgia plástica. E aí surgiu, agora estamos aí. E aí a paixão ardeu. 17 anos depois estamos aqui, né? Foram 3 anos fazendo cursinho pré-vestibular, 6 anos de medicina, daí fiz 2 anos de cirurgia geral, que é pré-requisito, né, para cirurgia plástica. E a cirurgia plástica também é bem concorrido, né, de entrar, bem difícil. E daí eu tive que estudar mais 3 anos, estudando e trabalhando ali, né, para conseguir entrar. Pegar a prática também. E daí eu fiz na PUC. Acabei agora, esse ano. Às vezes a gente acha assim, né, ai, virou cirurgião plástico, mas como a gente falou, tem 17 anos por trás de tudo isso, né? Não é só assim, ai, me formei e vim, vou fazer. Não, Exatamente. tem todo um trajeto, uma carreira, né, que tu foi atrás, tu buscou, tu quis isso, tu se especializou nisso. Porque tem muitos que se formam em medicina e param no cirurgião geral, né? E aí fica nessa. Só que pra cirurgia plástica, tu falou que precisa de mais uma... Sim. A medicina são 6 anos ali, né? Tu já é médico, daí tu pode fazer plantão, cirurgia tu não pode fazer. Mas daí tem que fazer mais 2, na minha época era 2, agora são 3 anos, inclusive, de cirurgia geral. E aí tu pode operar vesícula, hérnia, mas não plástica, né? Sim. Não deveria, né? Tem gente que até faz uma coisa. E aí mais 3 anos de cirurgia plástica. E aí tu comentou que tu atende Três Passos, Santo Augusto e Ijuí. Isso. Mas a tua E Porto Alegre. casa é Porto Alegre. Sim. Tá, e aí hoje, você por enquanto, sim. atende lá e a região aqui do interior também. Sim. Tu vê muita diferença, assim, nessa questão da cidade grande para pequena, né? Essa questão de procura ou, né, enfim, da oportunidade, assim? A procura dos pacientes eu acho que é bem parecida, assim, sabe? De acordo com o número de habitantes, né? Proporcionalmente. Claro, tem cidades que tem mais volume, assim, né? Praia, principalmente, né? Gosta de estar mais bonito. Mostra mais o corpo também, mostra mais o corpo. Então, tem cidades que tem uma demanda maior. Mas eu acredito que Três Passos, tendo um cirurgião plástico aqui, deve aumentar, né? Sim. Eu acredito É que facilita, né? Que nem quando eu fui fazer a cirurgia, eu tive que ir pra Porto Alegre. Então, ou tu tem que ter alguém lá, uma família lá, ou tu vai ter que ainda gastar com o hotel, daí o transporte, porque às vezes não pode voltar logo, né? Tem todo um pós-operatório também, exato. que tem todas as revisões, enfim, Sim. né? Isso, Tudo daí- isso precisa Tudo se longe. deslocar. Além do valor subir, né? Porque tu gasta indo, tu transporte. gasta vindo pra ficar lá. O que acontece? Eu atendo aqui, né? Mas a paciente depois para os pós-operatórios é tudo aqui, daí, né? Não precisa ficar indo para Daí você vem. para Três Passos. Eu venho. É só para operar mesmo. Opera em Ijuí e o resto é tudo aqui. Tudo aqui. Mas também é tão pertinho, se tu for comparar Sim. Ijuí com Porto Alegre, não. né? Isso não, Com certeza. não dá nada, né? É. E tu comentou então que tu se formou em cirurgião plástico esse ano, que tu começou Sim. a atender. Uhum. Tá, e quais que tu tá achando assim as dificuldades de empreender agora com clínica própria? Não é fácil, né? Empreender é um mundo à parte. O médico, ele nunca foi treinado para isso, né? Para empreender. Ele é treinado para atender o paciente. Agora, como que tu vai fazer depois para se virar, montar consultório, com quem tu vai trabalhar, como é que vai funcionar, isso aí a gente não aprende na medicina. E isso aí tudo a gente tem que aprender depois, né? E o que acontece? Os principais ensinamentos, né, que eu dei sorte de ter uns mentores muito bons, assim. Tem um cara que me ajudou muito, que é o David Sena, é um cirurgião plástico de Porto Alegre. E ele é sensacional nessa área, assim, de gestão, de processos, né, como é que tu vai fazer tudo, organizar a casa, assim. Então eu estou aprendendo ainda muito, né? Mas ele que me deu um norte, assim, do que eu deveria fazer. Então, claro, a gente está ainda aprendendo muito, né? Mas a gente ainda deu para aprender um pouquinho. Sim. Essa é uma matéria que eu acho que falta na sala de aula, né? Dentro das escolas, assim, aprender a empreender. Porque nem como verdade. tu falou, na medicina não tem, mas nas outras profissões também não tem, né? Tu vai ter que meio que aprender
lutando ali no Na dia. coragem. A escola tinha que ter, né, educação financeira, pelo menos. E precisaria a escola meio que treina o aluno para ser medíocre, né? Porque a gente tem que ser uma média, tem que atingir média 6, 7 de todas as matérias. Então, ela não te estimula para ser bom em nada. Tem que ser meia boca ali, né? Sim. Em tudo. Então, eu acredito que o ideal, né, seria tu é bom em matemática? Bom, então dá uma força, né? Se ele dá um estímulo a mais em matemática, Sim. né? Se é bom em português, dá um estímulo a mais em português para desenvolver essa área que tu já tem afinidade. Sim. Né? E isso, facilidade, né? Exatamente. Tem uns que são bons em matemática, tem outros que são bons em português, tem outros Exato. que são bons em história, né? Sim. Eu, pelo menos, nunca fui boa em muitas matérias. Mas é que nem tu diz, em vez de incentivar, tipo, onde a pessoa já tem uma certa Sim. habilidade, um certo conhecimento, eles fazem justamente o contrário, Ao né? contrário. Estuda em tal É. matéria que, tipo, tu tem Sim. dificuldade. E aí a gente fica, tipo, numa Exatamente. coisa que não pratica aquilo que já tá desenvolvido, né? Exatamente. Isso. É bem mais difícil. Eu queria que tu contasse também um pouquinho de como funcionam as consultas, né? Tipo, em quanto tempo, em média, assim, de quanto tempo dura, como que ela é feita. Então, assim, a gente faz primeiro uma primeira consulta, né? Então, começa, né, eu explico para o paciente, né, como que vai funcionar tudo, como é que faz. A gente primeiro coleta toda a anamnese, assim, a história, né? Tem doença, doença crônica, né? Que toma de medicamentos, se tem alergia a alguma medicação, se já fez alguma cirurgia, se já teve gestação, se o peso está estável ou está oscilando, né, nos últimos 2 anos, principalmente, porque a alteração de peso, ela estimula uma flacidez, né, de pele, então isso é importante pra gente. Se tu emagrecer depois da cirurgia, tu pode gerar uma flacidez de pele que não tinha, né? Então é importante tu estar no peso ideal já antes da cirurgia, né? Então, primeiro a gente vê essa parte, daí eu examino a paciente, vejo peso, altura, vejo o IMC, né, que é o índice de massa corporal, para ver se está adequado ou não, se tem que emagrecer ou não. E claro, né, já viu as queixas da paciente, o que a gente pode melhorar. E daí eu faço tipo uma aulinha ali para ela do que a gente poderia oferecer para melhorar, né? E aí, por último, vai para o orçamento. Claro, resumi muito, assim, a minha consulta normalmente dura 1h30 hoje em dia. Né? A primeira consulta tá demorando em torno de 1h30. Então, é bem profundo, assim, né? E aí, depois, a paciente vai para casa, né? E se resolver, aí volta, aí a gente tira fotos, né? Faz todo o pré-operatório. Eu só gosto de tirar fotos depois que ela já fechou a cirurgia, né? Para não ter fotos da paciente só, né? Porque as fotos da paciente a gente tem que ter, né? Para documentar, né? O pré-operatório, fica salvo num sistema, então que só eu tenho acesso, né? E também não tem nada que identifique a paciente, né? É só do pescoço para baixo. Eu peço para tirar os colares, anéis, tudo. Só tatuagem. A tatuagem não tem onde fazer. Mas é isso aí. E aí daí a gente faz um contratinho de prestação de serviço nesse retorno também, termo de consentimento formado. Então, antes da cirurgia, eu passo orientações também de pré-operatório, até de dieta, não bem dieta, né, porque eu não sou nutricionista, mas uma orientação, assim, evitar glúten, lactose, isso aí tudo piora o resultado da cirurgia, a recuperação. Por exemplo, o colágeno, né, todo mundo acha que é bom para cicatriz, na verdade faz mal. Então, tem coisas que, né, a gente tem que estar atento a tudo. Cigarro não é bom, né, 1 mês pelo menos não pode estar fumando, porque piora a cicatrização, pode dar necrose de pele, algumas complicações, né? Então, tudo isso aí a gente tem que estar atento. Sim. Anticoncepcional, aumenta o risco de trombose. Então, tudo isso aí a gente Vários faz. fatores. É uma coisa bem mais complexa, né? Que às vezes Muito a paciente também chega, tipo, às vezes querendo alguma coisa, ou Sim. enfim, que nem sempre é viável, né? Pro biotipo dela, ou enfim. Exatamente. Tem paciente que chega, eu quero operar semana que vem. Só um pouquinho. Não é assim. Só um pouquinho, Mas vamos aí- fazer os pré-operatórios, exames, né? Tudo E as com consultas, segurança. tu vai na casa daí ou tu tem um espaço aqui? Não.
Hoje foi esporádico, assim, não é o meu costume sempre na casa bastante. Mas se precisar eu vou, não tem problema. Eu atendo hoje no Centro Clínico São Mateus, né, aqui E aí entra em contato contigo pelas redes sociais? Tem um telefone. Como é que tu tá fazendo essa parte da divulgação, assim, para o pessoal poder te encontrar? Bom, tem o meu Instagram ali, né, que é Ricardo Kunz, Kunz, _ plástica. Aí tem o telefone também, que ainda é quando eu morava em Pelotas, que é 0539 8104 7409. Então, por esses canais aí eu consigo agendar, tanto para qualquer cidade, através desse telefone aí. Por enquanto é um canal único para todos. Tu tem alguém que te ajuda daí nessa parte do atendimento? Sim. Assim, uma assistente, como é que fala? Sim. Uma secretária. Na verdade, assim, em cada cidade tem uma secretária onde eu atendo, né? Mas eu tenho minha esposa, a Samantha, ela me ajuda bastante nessa função aí de todo mundo, ela que organiza tudo, se não fosse por ela... É bem difícil, né? Tipo, que nem só a agenda, assim, eu sei por mim, porque às vezes tu pensa, será que eu marquei tal coisa? Será que, tipo, né? Então, assim, imagina com várias cidades, quando vê, tá conflitando a agenda, vai estar um dia aqui, tá marcando, né? Eu sozinho não consigo dar conta de tudo, né? Eu trabalho bastante, ainda bem, mas essas burocracias, assim, ela que tem me ajudado, assim. Sim. Mas é importante ter, né? Porque nem você também trabalha sozinho, daí faz a parte da agenda, isso tudo acaba às vezes conflitando, né? E como tu fica muito tempo no operatório, tu não conseguiria dar conta também do pessoal para marcar, né? Exatamente. Tem que aprender a dividir, a delegar as funções, né? Tem que delegar, não adianta. Hoje a gente tem que fazer, puxando um pouco mais para o empreendedorismo, né? A gente tem que ver mais ou menos a hora, né? Do que eu tenho que fazer alguma coisa aqui de burocracia. O quanto vai me custar essa hora, em vez de eu estar operando, né? É mais fácil delegar, pagar para alguém fazer do que gastar o meu tempo fazendo isso. E até uma pessoa especializada nisso, né? Exatamente. Às vezes você que não está todo dia fazendo isso, você não vai saber fazer tão bem quanto a outra pessoa. Exatamente. Já que nem tu botar outra pessoa no operatório, não vai dar certo, né? Eu gosto, assim, de saber um pouco de tudo, sabe? Importante. Tô sempre estudando tudo, mas claro, não é minha função. Mas, por exemplo, agora tenho feito curso inglês, é uma coisa básica, todo mundo tem que saber, né? Eu sempre quero melhorar mais meu inglês, então estou sempre fazendo curso de inglês, estou fazendo curso de Reels, achei na internet lá um curso. E que mais? Estou fazendo curso comecei um curso, além do empreendedorismo, a gente tem que se aperfeiçoar na profissão, né? Sim. Então eu estou começando agora um curso também de mastopexia em L. Já ouviram falar? Mastopexia em L é quando a paciente tem flacidez na mama. Normalmente a gente faz uma cicatriz grande, assim, né? Fica ao redor da areola, uma cicatriz reta para baixo e uma embaixo no sulco ali da mama. Então, essa cicatriz, normalmente, quando a paciente vai botar um decote ou um biquíni, fica aparecendo aqui. Então, essa em L, ela só vai para baixo e vai para lateral. Então, tu vai poder usar um decote e não vai ter a cicatriz. Então, é uma técnica nova, assim, que é um cirurgião plástico de Curitiba, o Dr. Adel Júnior. Muito bom, sensacional. E tô aprendendo aí agora essa nova técnica aí. A gente tem que estar sempre em evolução, né? A cirurgia plástica não para de evoluir, tá? Com certeza está nos melhores dos últimos anos, assim, tem evoluído muito. E a procura muita tecnologia. também, né? Acho que subiu muito. Muito, muito. Desde a pandemia, né? Subiu muito. As pacientes pararam de gastar um pouco em viagem na pandemia e foram pensar em cuidar do corpinho, arrumar o corpo. Começaram a investir mais em casa, né? Isso é verdade. As pessoas que tinham apartamento quiseram ir para casa, começaram a pensar mais no corpo, no bem-estar. Isso os cuidados. Mudou um pouquinho com a pandemia. Até que tu comentou dessa cirurgia e eu acompanho também uma influenciadora assim mais conhecida lá da região. E aí eu vi que ela fez tipo uma abdominoplastia, mas em vez da cicatriz ser embaixo, é tipo nessa região aqui. Fica na cicatriz da mama. É o abdômen reverso. Mas isso aí é só para quem tem flacidez acima do umbigo.
Aí tu consegue puxar a pele para cima, né? Às vezes Ela não vai fica... substituir a outra. Não, de maneira nenhuma. Ela só se tu não tiver flacidez embaixo, né? Embaixo do umbigo. Daí tu consegue fazer essa. Normalmente é em alguém que já fez uma abdominoplastia, teve uma sobra de pele depois por mudança de peso, algum motivo, aí sobrou um pouquinho mais em cima. Aí tu puxa em cima e deixa a cicatriz no sulco ali da mama. E como funciona assim nos pós-operatório? Para cada cirurgia, às vezes tem um limite de tempo, assim, tipo, né, para voltar às atividades, enfim. Cada cirurgia, eu acredito que seja Cada diferente, cirurgia é né? diferente. Cada cirurgia é diferente. A lipoaspiração é mais pelo conforto da paciente, sim, né? Porque é uma cirurgia um pouco agressiva, assim, mas normalmente é pela dor, né? Tem pacientes que têm mais dor, tem pacientes que têm menos dor. Isso aí vai de cada um, assim, né? A gente sempre fica atento no pós-operatório para, se ela precisar de mais medicamentos, né? A gente dá para não ter dor, né? O ideal é nunca ter dor. Mas, claro, um desconforto no pós é normal. Agora, cirurgias como abdominoplastia, tem que ficar curvadinha por 2 semanas ali. A cirurgia da mama, essa mastopexia, tu não pode erguer os braços, né? Na primeira semana ou 2 semanas, depende do caso. Então, depende da cirurgia, né? Eu tenho curiosidade na cirurgia do bumbum. Como é que a pessoa faz para sentar? Não senta. Não, normalmente é que não tem muito como fugir, né? Claro que o ideal seria não manipular ali o enxerto. Só que normalmente a gente enxerta principalmente a área superior e lateral do glúteo. Então é uma área que tu não tem pressão quando tu senta. Tem tanto impacto. Normalmente não tem. Mas é tranquilo, não... E a parte dos remédios, assim, daí você passa a receita e encontra em qualquer farmácia. Normalmente em qualquer farmácia. Deveria, pelo menos. Não sei. Tem uma farmácia parceira nossa, né, Sim. que ela tá há 20 anos no mercado, então eu acho que seria também uma opção, né, para os teus pacientes, a Miriam Pharma, que está completando agora 20 anos, então eu acho que com certeza ela vai ter todos os medicamentos que precisar. Se não tiver, a gente conversa e encomenda ela. Tu passa para ela o que vai passar para os pacientes. Não, isso aí. O que falta. Certamente. Né, voltando um pouco para essa parte do empreendedorismo, assim, como que tu julga, assim, a parte de divulgação, enfim, de captação? Tu acha que ajuda bastante, assim, as redes sociais, mostrar um pouco, né, do dia a dia, ou enfim, como funciona, assim, tu acha que é uma boa captação? Rede social, hoje é o básico, né? Tu tem que ter, porque senão... Claro, existe casos e casos, né? Mas normalmente hoje tu tem que ter uma rede social ali para as pessoas te conhecerem, né? Ver como é que é teu trabalho e tudo mais. Mas com certeza não dá para se basear só pela rede social, né? Tem coisas ali que a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Tem que ficar de olho nas coisas. Mas o principal para a cirurgia plástica hoje, sempre foi, na verdade, é o boca a boca, né? A paciente que operou, gostou, vai falar para a amiga, vai falar para a mãe, porque daí a paciente tem uma segurança maior, né? Mas o que acontece? O CRM ele não nos permite postar resultados, né? Então a gente tem uma limitação, né? Antes e depois a gente não poderia. Tem toda essa questão que né? limita vocês. Então a gente tenta... Mas muita gente posta, né? Muita gente posta. Porque, tipo, eu mesmo já fui induzida a querer fazer porque vi, tipo, resultados, né? Eu acho que de cirurgia plástica mesmo. De cirurgião plástico. Muita gente posta, eu mesmo já postei, vou postar também mais. Mas é uma coisa que não tem como fugir, né? Eu fico me controlando ali, que a vida inteira eu sempre fui muito certinho, assim, sabe? Eu nunca queria fazer nada errado, nem... Sempre pensei, não quero que ninguém pense mal de mim, o que vão falar de mim. E eu acho que a vida, sinceramente, não é assim, né? A gente tem que fazer as coisas que a gente precisa ser feito e não importa o que vão falar de ti. Então, se é a maneira que eu tenho para mostrar um pouco mais do meu trabalho, eu vou mostrar. Sim. Depois a gente vê o que faz. E essa questão que tu falou, assim, de analisar, né, do boca a boca, eu acho que é importante também, porque às vezes posta, e tipo, tô realizando cirurgia, não sei o quê.
Só que aí quando tu vai ver, tipo, principalmente nessas de abdominoplastia, não sei o quê, que muitas vezes a gente vê, e daí as clientes, até, tipo, as minhas comentam às vezes, mas o umbigo da fulana não ficou nada bom. Então, assim, Sim. tipo, eu fui lá no fulano de tal, mas, tipo assim, não é aquilo que a pessoa realmente queria, sabe? Então ela não viu aquele pós realmente, sabe? E não era aquilo que ela desejava, né? Mas tu sabe que hoje mesmo a gente estava falando, eu acabei de sair do atendimento da paciente, né? Que a gente operou semana passada. E ela tava muito feliz com o umbigo dela, né? E daí eu sempre sou sincero, né? Olha, é o mesmo umbigo que eu faço sempre, mas nem sempre ele vai ficar tão bom. Porque não depende só da gente a cirurgia, né? Depende da paciente, se ela tá bem, se ela tá bem fisicamente, né? No peso, se ela tá se cuidando, se ela tá cuidando da alimentação, né? Porque tem alimentações que vai retardar mais a cicatrização, né? Se fuma, aquele umbigo pode ter um sofrimento, né? Pode cuidar mal, pode infeccionar, pode apertar e abrir uns pontos. Então não depende só do médico, né? Às vezes a gente sempre faz o trabalho o melhor possível para ficar o sempre igual e sempre muito bem, né? Mas realmente não é toda paciente que tem a mesma cicatrização, né? Então, e também tu comentou, né, do boca a boca, que seria a propaganda principal, mas eu, por exemplo, que estou bem ativa assim no mundo digital, mesmo que a pessoa me indique boca a boca, eu vou lá olhar o perfil dela, sabe? Pra ver o que tem lá, quem que ele atende, quantas ele atende. Isso aí, certamente. Até, pra vocês terem uma ideia, minha esposa, né, esses dias, achei uma gineco muito boa aqui em Porto Alegre, vou ir nela. Como é que tu sabe, né? Tipo, pensei quem que te indicou. Não, eu vi no Instagram, ela é muito boa. Eu, que legal. Tô vendo isso. Tá bom. Tá bom. Tá, isso aí acontece. Esses dias minha cunhada também falou que eu tava procurando gente pra fazer taping aqui, né, na região, quando eu tava vindo. E taping, pra quem não sabe, é uma aplicação de umas fitas, umas bandagens, assim, no pós-operatório, que melhora dor, hematoma, seroma, melhora a recuperação, assim, né? Então, tava conversando com a minha cunhada e ela, eu tenho uma pra te indicar, ela é muito boa. Só que ela não sabia que ela sempre tá postando no Instagram e tal, ela falou, né, que ela aplica e tal. Só que eu já tinha falado com ela tinha me dito que nunca tinha aplicado ainda em cirurgia plástica. E no Instagram ela disse que tinha. Então a gente sempre fica tem que... contraditório. Instagram tem que confiar desconfiando, né? Exato. Assim como pessoalmente, às vezes também uma indicação pode nem sempre ser o que... Tem que sempre ter aquela... Vocês sabem quem é o Flávio Augusto, né? Ontem eu tava vendo umas aulas dele. O Flávio Augusto, para quem não sabe, é um brasileiro que é multimilionário, né? Ele é dono da WhatsApp, que é uma empresa de curso de inglês, né? Flávio Augusto é do Geração de Valor? Exato, esse aí. E ontem estava vendo umas aulas dele, inclusive ele está lançando um MBA em vendas, né? Isso aí é uma coisa que eu, tipo, tudo, né? O cirurgião plástico tem que saber de tudo um pouco. E aí eu tava vendo, né? Ele tava falando, ele cobra 490 mil reais uma hora de palestra dele. Nossa. Então, pra tu ver como às vezes a gente consegue ver, eu tava vendo 3 palestras dele de 1 hora ali cada uma e não paguei nenhum real, né? Então, a internet, ela tem muito conteúdo, né? Só tem que saber absorver. Tem que saber absorver. E agora consegue aprender muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? Se tu souber seguir os mentores corretos, tu consegue adquirir bastante conhecimento ali de forma gratuita. Eu não sei. E hoje, qual tu considera ser o teu diferencial? Meu diferencial como cirurgião plástico? Na tua carreira empreendedora. Olha, o cirurgião plástico, né, o que eu me diferencio, eu acho que é a maneira como que eu lido com os pacientes, sabe? Porque eu vejo os pacientes eu tento tratar eles como se fossem a minha mãe, né, alguém da minha família, tratar o melhor possível, porque às vezes a gente se perde, né, o médico se perde um pouco disso, automatizam, né, muito isso. E eu acho que em todas as áreas da medicina a gente tem que ter um médico mais humano, né, e pensar sempre no bem-estar da paciente. Então, eu sempre
eu sempre faço um grupo no WhatsApp com a paciente, então a gente está em contato o tempo inteiro no pós-operatório. Ela manda fotos, manda dúvidas, né? Eu vou acompanhando ela de perto para não ter nenhum problema. Ela está bem acompanhada, bem assessorada e se sentir bem, né? E no final de tudo, o que vale é a experiência que ela está tendo, né? Eu acho que o resultado da cirurgia a gente sempre faz de uma maneira que vai ficar o melhor possível, dentro da segurança, né? Que eu sempre penso muito na segurança. Então, dentro do que eu posso entregar para aquela paciente, eu vou dar o máximo, né? Tecnicamente. Só que o que vale no final do jogo, eu acho que é a experiência que ela teve, né? Desde o pré-operatório, quanto na cirurgia e no pós-operatório, em toda a sequência ali. Então, eu acho que isso aí é fundamental, né? Eu sempre fico assessorando muito, então, sempre de olho em tudo que está acontecendo. A gente dá uns mimos para as pacientes também, para elas se sentirem bem, porque eu acho que é isso aí, ser mais humano e entregar uma experiência. É porque as pessoas julgam às vezes que, tipo, em várias coisas, mas principalmente médico, que ele é, tipo, distante da gente. Sim. Como se ele realmente fosse uma maquininha que fosse te operar, né? Exato. E pronto. Sim. Então, tipo, eu tive uma pessoa já próxima a mim, né? Que teve contato contigo, enfim. E logo quando, tipo, ela me contou, então ela já passou essa coisa de, tipo, nossa, ele é muito querido, é acessível, sabe? Então, tipo, tudo isso faz diferença, né? Talvez se ela não tivesse me falado isso, eu não teria entrado, tipo, diretamente em contato, né? Você não estaria aqui, hoje a gente pode estar entregando isso para muitas pessoas, né? Então, acho que é importante para ti, é importante para nós também, né? Ver tudo isso, conhecer que, tipo, um médico, né, também precisa ter toda essa parte, né? Não é ser só um robozinho, então é isso mesmo, torna as pessoas bem mais próximas. Sim. Essa paciente, por exemplo, eu acabei de voltar da casa dela, né? E quando eu fui dar alta para ela em Juí lá semana passada, eu falei para ela, não, se tu quiser eu posso até te ver na tua casa, né? E a técnica lá que tava dando alta para ela me olhou assim, o quê? Tu vai na casa dela? Eu, se precisar, né? E ela, eu nunca vi nenhum médico se oferecer para ir na casa dela. E eu, cara, eu tô aqui para ajudar o que for possível, né? Esse realmente é o diferencial. Então, humanizar mais os atendimentos, né? Eu acho que em qualquer negócio também essa humanização é importante, porque hoje as pessoas estão muito preocupadas em vender e não tanto no público, né? E aí acaba acontecendo esse distanciamento. Então, acredito que esse sim seja o teu diferencial. Até ver você falar, dá pra ver que tu tem amor, por isso que realmente tu se importa com os teus pacientes. Tem que ser. A gente gostaria que tu deixasse também, né, uma dica, assim, para quem quiser empreender, né, para quem quiser, enfim, qualquer que seja a área, assim, mas alguma dica essencial, assim. Eu acho que o principal tá na mentalidade de cada um, sabe? Eu quando eu era pequeno, jovem, né, eu via, eu sempre gostei muito de carros, né? E eu via os caras mais velhos com os carrões aqui em Três Passos mesmo, que eu morava aqui. E eu achava, um dia eu quero ter um carro desses, né? E tem muita gente que a primeira coisa que quando vê isso pensa, o cara deve estar roubando, isso aí, sei lá o que ele está fazendo para ter esse carro. Nunca pensa, o cara trabalhou, né? Ou eu quero ser assim, né? Sempre pensa mal da pessoa. Então, o mindset, né? A mentalidade, que tem a mentalidade, o mindset fixo, né? A pessoa que não sabe como vai melhorar, e que não progride na vida, que está sempre bom. E o mindset de crescimento, que a gente sempre quer melhorar, e eu sempre vou para esse lado do crescimento, é uma melhora contínua, né? Tudo que eu faço eu quero melhorar. Por isso que eu estou o tempo inteiro fazendo cursos, não tenho tempo para nada, durmo pouco, acordo 5 da manhã, estou lá estudando. E tem tempo para fazer tudo isso, né? Com certeza, a gente tem que dar prioridades, né, para as coisas. Então, não ter tempo é uma desculpa. Né? Não a gente priorizar. dá prioridade, exatamente. Até que tu comentou ali dessa coisa de quem tem dinheiro é uma pessoa ruim, até o geração de valor é uma frase que ele usa bastante, né? Achar que pessoas bem-sucedidas são pessoas corruptas. E ele tira um pouco dessa mentalidade, então até
Já que a gente entrou no gancho dele, né, eu quero deixar a dica desse livro para vocês lerem, empreendedores, quem quer ter uma cabeça um pouco mais aberta, eu acho que geração de valor é bem fundamental. Quem quer aprender, né, a primeira coisa é a mentalidade, tem que conseguir melhorar as coisas que tu pensa para conseguir evoluir. E tem certas pessoas que ajudam muito nisso, né? Os podcasts, né? O de vocês aí ajuda. O do Primo Rico é um podcast que eu gosto bastante de escutar, que fala bastante sobre empreendedorismo, umas coisas que eu nunca tinha ouvido falar e que a gente sempre está aprendendo, né? Eu estou o tempo inteiro aprendendo, eu estou viajando, eu estou escutando um podcast, né? Sempre aprendendo de alguma forma. Estou vendo uma aula de mama, de contorno corporal, aprendendo com os caras mais famosos do mundo aí. Uma coisa muito importante é o networking também, né? Tu tem que estar em contato com pessoas que são melhores que você, né? A gente fica às vezes acomodado, porque eu sempre acredito muito que a gente é uma média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, se a gente for o melhor da turma, tu tá no lugar errado, tu tá precisando mudar os ares. A gente sempre tem que estar evoluindo, sempre tem que estar aprendendo. Eu faço parte hoje de uma comunidade de cirurgiões plásticos, tem cerca de 600 cirurgiões plásticos do mundo inteiro. Então eu uso o WhatsApp para ver isso aí também, né? Às vezes fica só, em vez de tu ficar só no WhatsApp conversando bobagem, né? Matando tempo. Matando tempo. No Instagram a gente está aprendendo. Então, o tempo inteiro ali uma troca de experiências, tanto de gestão, de cirurgia, de pós-operatório. Então, a gente está sempre aprendendo. O negócio é não parar de aprender. Até essa parte do Instagram, WhatsApp que tu comentou, às vezes também, assim, aqui por ser de pequeno, eles acham que todo mundo tem que se seguir, né? E eu também, eu uso, tipo, meu perfil como um trabalho. E eu tô ali pra aprender, não tô ali pra matar tempo. Às vezes, olhou o story da pessoa, não deu tempo, tipo, eu realmente sigo quem eu tenho interesse em acompanhar. Eu não tô ali pra matar tempo, né? Eu tô ali pra aprender. E como é uma ferramenta que tem muita informação grátis, né? Como tu comentou antes, várias lives e coisas que tu consegue aproveitar de graça ali. Então, assim, é uma ferramenta tanto para vendas quanto para conhecimento. Sim. Tem um outro podcast também que eu aprendi bastante, que é o Na Dúvida Cresça, que é desse meu professor de cirurgia plástica, é o David Sena. Ele é um cara muito de tecnologia, assim, né? Então, ele intercala muito a cirurgia plástica com a tecnologia. Tudo que eu aprendi de tecnologia na cirurgia plástica, eu aprendi com ele. E de empreendedorismo também. Então, acho que é um cara também que é importante. Uma inspiração importante para quem quer aprender um pouco. Com certeza. A gente quer te agradecer, né, por fazer parte aqui do nosso podcast, trazendo essa experiência, desejar muito sucesso, né, aqui em todas as tuas clínicas, nessa profissão. Agradecer aos nossos patrocinadores, né, a Estética da Ana Laura, a LL Store, a Espaço Animal, Auto Servo, Sorvimania, o Império dos Vinhos e também a Miriam Pharma. E agradecer também ao nosso lanche especial de hoje com a Monique. Ela preparou uns mini calzones deliciosos aqui para nós. Muito bom, tanto doce quanto salgado, né? Depois aqui da entrevista a gente vai provar, o doutor também vai provar. E agradecer novamente ao Zoom, que preparou as plaquinhas para nós, agora nos auxiliar aqui, ficar personalizadas na hora da entrevista. Ficou bacana. Ficou bacana? Gostou? Também fez a nossa placa agora que vai ficar aparecendo aqui para nós. E também a MRV Personalizações, que personalizou as nossas canecas, que inclusive vão estar disponíveis na nossa festa junina e após também. Foi um prazer conhecê-las, né? E muito sucesso aí pro podcast. Eu acho que tá bem bacana o trabalho de vocês. Sigam assim também. Obrigada, Muito obrigado pela oportunidade.